Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, vamos trabalhar hoje o capítulo 24 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que trata então de não coloquei a candeia debaixo do alqueire. Esta exposição então se prende aos pontos 11 e 12 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que trata daquele tema, né? Os sãos não têm necessidade de médico. Pois bem, vamos então, inicialmente, como sempre de costume, a gente abrir essa exposição lendo um trechinho da parábola, para que possamos então interpretá-la e comentá-la no curso dessa breve exposição do nosso Instituto Espírita Amigo Germano. Aí diz assim a parábola: Jesus estava sentado à mesa na casa de Mateus, quando vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que também sentaram-se à mesa com ele e com seus discípulos. Vendo isso, meus amigos, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo escutado essas palavras, respondeu: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim aqueles que estão enfermos. Mateus capítulo 9 a 12. Pois bem, o que vamos buscar, né? O que nós vamos interpretar desse ponto inicial? Kardec nos ensina, através da nossa doutrina espírita, né, que as pessoas de má vida, segundo a parábola, referia-se inicialmente aos publicanos. Quem eram esses publicanos? Os publicanos, ou os peregeus, como também eram chamados, ou seja, peageiros, eram o quê? Eram aqueles responsáveis pela cobrança dos impostos. Por isso eram desprezados e eram desconsiderados nas comunidades em que viviam. E também considerados, obviamente, pessoas de má vida, meus irmãos. Porém, entre eles existiam pessoas também estimáveis, veja bem, consideradas intelectualmente sábias, e Jesus reconhecia suas verdadeiras intenções. Eis porque também nesse intento eles o acolhiam. Mas, pois bem, como interpretar esse ponto aí? Kardec, então, trabalha isso através da nossa doutrina, que esses publicanos, ou PGEs, como há pouco nós mencionamos, né, eram as pessoas também de má vida. Segundo a parábola, referia-se, obviamente, aos pobres, aos deserdados, aos cegos. Ou seja, todos aqueles irmãos que tinham necessidade de consolação. E não os orgulhosos, que acreditavam possuir todo o conhecimento e por isso, meus caríssimos, julgavam não precisarem de nada. Veja bem, na realidade isso era uma falácia, pois eram os que mais tinham necessidade. Eram tidos como enfermos, doentes do espírito e da própria alma. Esses aí, meus caríssimos, nós vemos, então, qual é a proposta, a mensagem do texto desta parábola citada. Ao primeiro momento nós podemos ver assim, demonstrar que o Mestre, veja bem, Jesus veio para aqueles irmãos que realmente estavam enfermos do espírito, do nosso próprio perispírito e da alma. Obviamente isso trazia reflexo no próprio corpo físico. Razão, meus caros, pelas doenças que nós vemos hoje atingir que aflige a nossa própria humanidade. Depressão, os cânceres e outros tipos de doenças relacionadas, muitas vezes se vemos a nossa condição do próprio espírito e não da matéria. Se nós tratarmos mais do nosso espírito do que da matéria, talvez fôssemos até mais felizes e, quem sabe, menos enfermos haveriam neste planeta. Pois bem, aproveitando essa lição aí, Jesus também procurou naquele instante, naquele momento, levar essa mensagem a todos os irmãos que se consideravam não necessitados na condição de má vida. Assim, meus caros, nós sabemos que a doutrina espírita ela está fundamentada em alguns tópicos, que é a caridade e o amor. Fora da caridade não há salvação, e amar o próximo a si mesmo. Dois institutos interligados umbilicalmente um ao outro. Vejamos então que os exemplos notórios do nosso Mestre Jesus serviam de diretriz já naquela época. E até hoje estamos trabalhando essas diretrizes com muita ainda dificuldade, né, em todos nós.
A felicidade, obviamente, é uma busca incessante. Todos temos o direito de buscá-la. Embora ela não é deste mundo, Santo Agostinho já dizia. Porque estamos em um instante precário da nossa existência. Nós estamos num momento de transição, de mundo de provas e mundo de regeneração. Razões porque ainda há guerras, há violência, razão porque ainda há fome, miséria em todas as partes do planeta. Alguns espíritos ainda estão entre nós aqui, naufragando nas suas dificuldades e devemos ajudá-los, porque todos nós estamos no mesmo barco. Caríssimos, superado este ponto inicial que nós trabalhamos, nós temos neste próprio capítulo que é a questão da mediunidade. Ou seja, a faculdade é uma aptidão, instrumento dado a todos nós, com uma condição orgânica de igualdade entre todos os homens. Claro que uns com maior mediunidade e outros com menor mediunidade, isso é óbvio. Neste sentido, no ponto da mediunidade que nós estamos trabalhando, que é uma faculdade também dada a um instrumento que está interligada neste ponto dos sãos não ter necessidade de médico, ela se estabelece com uma relação entre todos os espíritos, sendo bons ou maus. Veja bem, não há distinção alguma. Disso resulta a possibilidade de os espíritos levar o que? O esclarecimento a toda uma coletividade, tanto ao pobre quanto ao rico. O Evangelho diz assim nesse sentido: aos sábios para fortalecê-lo e aos viciosos para que possamos corrigi-las. A mediunidade, neste caso, meus caros, olha aqui, serve como guia ou elo de ligação entre os homens e os espíritos, como fruto da bondade de Deus Pai. O que faremos dela? Isso aí fica a critério do nosso livre-arbítrio. Uns vão usar para o bem, outros para o mal. Mas isso aí é o nosso próprio livre-arbítrio. Entretanto, demonstra a doutrina espírita, veja bem, nas obras de Kardec, o dever do bom proceder, é de trabalhar esse dom de Deus com bondade, amor e respeito ao próprio dom que foi nos dado e que pode ser nos tirado a qualquer momento. Lá no Livro dos Médiuns tem um capítulo da perda da mediunidade e ela pode ser suspensa assim os espíritos entenderem. Bom lembrar ainda que a mediunidade não implica aqui, necessariamente, veja bem, relações habituais com os espíritos, os espíritos superiores, óbvio. Ela é um instrumento ou uma aptidão, como já anteriormente referido, mais ou menos útil aos espíritos em geral. Veja bem, o bom médium nesse contexto, meus amigos, não é aquele que tem facilidade de comunicação, mas é simpático aos bons espíritos. Há uma sintonia de fluidos entre o espírito e o médium, e por eles é assistido. Certo? Assim também se estabelece, nesse ponto, as qualidades morais do médium, veja bem, e que tem influência sobre a própria mediunidade. Como é importante a qualidade moral do médium para que haja a sintonia e simpatia dos bons espíritos, inclusive das mensagens vindas de espíritos superiores. Neste ponto, meus amigos, eu gostaria de encerrar essa breve exposição com uma mensagem trazida do livro do nosso Chico Xavier, e que trata do Emmanuel, que vai se referir na particularidade toda a extensão do item que nós acabamos de trabalhar. Ele diz assim, a sociedade humana, pecado do pecador. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, veja bem, como um campo que separa bons e maus, mas sim viver qual grande família, em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Amar ao próximo a si mesmo, caridade, dois importantes elos que a doutrina espírita se fundamenta em toda a base, em toda a literatura espírita. Fica por óbvio hoje, então, esta breve exposição, os sãos não têm necessidade de médico. Faça a reflexão lá do capítulo 24, dê uma lida novamente. Esclareçam as dúvidas da mediunidade, esclareçam as dúvidas do porquê do Mestre Jesus ter tratado principalmente aqueles que estavam enfermos. E para que haja uma solidariedade universal entre os povos, nós temos que tratar primeiro os enfermos. Mas todos nós somos enfermos, né? E quem não é enfermo? Assim sendo, meus amados, nós todos, neste instante, então, fazemos uma reflexão positiva em torno desse tema e deixamos aqui um querido e fraternal abraço e até a próxima.
com as bênçãos dos bons amigos espirituais e nosso guia espiritual da Casa de Germano. Que assim seja, até lá.